Senhor, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Fala com cada um que aqui está. Não permita, Senhor, não permita que o espírito que confunde as mentes, que dá sono, que tira a atenção, coloca cansaço mental, atrapalhe a absorção da sua palavra, Senhor. Mas que toda atenção seja pouca para aquilo que o Senhor tem para cada um que está aqui. Eu oro e te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga: eu creio. Repita comigo bem forte: sacrifício. Então vamos ler um texto só para a gente usar como base. Capítulo 13 de Hebreus, verso de número 15. Quem quer entender sacrifício como nunca entendeu antes, diga glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 13 de Hebreus. Verso de número 15. Portanto, ofereçamos sempre. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos, quando? Sempre, por Ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, você vê que a própria Bíblia, ela se auto-explica. A gente tem dificuldade em entender a Bíblia porque procura a explicação fora da Bíblia. Tudo que está na Bíblia, ela se auto-explica em textos bíblicos. Amém? A gente não vai inventar nada fora do que está na Bíblia. Então aqui, olha. Portanto, ofereçamos quando? Então o sacrifício deve ser oferecido sempre. Por Ele. Aí explica quem? A Deus. Então, nosso sacrifício deve ser para quem? Para Deus. Aí ele vai explicar qual é o tipo de sacrifício, como funciona, o que é isso. Sacrifício de louvor. Até aqui ficou difícil. Se você ler até aqui, ficou difícil. Mas o que tem de sacrifício na nossa cabeça louvar a Deus? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta do microfone, de cantar, de karaokê. Não é verdade? Não é verdade? Qual o sacrifício disso? Vamos entender. Olha aí. A Deus, sacrifício de louvor. Isto é. Aí ele explica o que é o sacrifício de louvor. Aí ele fala que o sacrifício de louvor é o quê? Segura um minuto. Vou ensinar você a estudar a Bíblia. Palavra por palavra. Ele diz que é um fruto. Então o sacrifício, agora na graça, não na lei, mas na graça, ele é um fruto. Ele é o quê? Fruto. Lá em Gálatas capítulo 5, a gente vai entender um pouquinho melhor. Em Gálatas capítulo 5 fala que as obras, porque leis são obras. Tudo que está debaixo do aio, lei são obras. Faz isso, faz aquilo. São obras, não são frutos, não é chamado de frutos. Tudo que vem da carne, você vai lá ver, obras da carne, que são prostituição, maus pensamentos, mentira, engano, uma lista de coisas, obras da carne. Aí quando fala de algo espiritual, ele não usa a palavra obras, ele usa a palavra fruto, não é frutos, é fruto, é um só. Aí ele fala, e o fruto do Espírito é, repita comigo, amor. Repita comigo, o fruto do Espírito é amor. Então, se o sacrifício que eu e você fazemos está ligado intimamente ao amor, esse amor é um fruto, ou seja,
O fruto ele dá numa árvore, amém? Então, quando nós nos ligamos em Deus, que é a vide, João capítulo 5, você começa agora a ser um galho que dá fruto. Então, quando você se liga em Deus, você começa a gerar um fruto. Você começa a gerar quem Deus é. Deus é uma árvore. Na analogia, para você e eu entendermos melhor, foi escrito desse jeito. Então Jesus é a videira verdadeira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, e Jesus é Deus, e meu Pai o lavrador. É interessante que quando você é enxertado, colocado em Cristo, você começa a ter atitudes parecidas com quem? Com Cristo. E Cristo veio revelar quem lá do céu? Deus. Então Cristo é a revelação de Deus. E quem Deus é? Quem Deus é? Repita comigo: Deus é amor. Diga bem forte: Deus é amor. Para simplificar a teologia para vocês, Jesus veio mostrar quem Deus é. Deus é o quê? Então, se você conhece Jesus, você conhece Deus. Então, Jesus veio mostrar qual é o tipo de amor de Deus. Aí você vai em João capítulo 3,16, assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é Deus de sacrifício. O que ele fez? Ele deu um sacrifício. Quem ele deu? O seu próprio Filho, seu único Filho. Como Deus prova o seu amor por nós? Fazendo o que ele fez, se sacrificando por nós. Ele se sacrificou por nós. O sacrifício foi dele, não foi nosso. Por isso que aqui fala o sacrifício de louvor. Você vai entender o que eu estou te falando, calma. Então nós precisamos aprender o que é sacrifício de louvor. Vamos lá. O sacrifício, ele está explicando o que é o sacrifício. O sacrifício é um fruto. E qual é esse fruto? Repita comigo: amor. Agora, quando você vai entender o que é amor, pelo menos no grego, no hebraico, vamos falar primeiro do amor ou do sacrifício lá no original hebraico, para a gente poder entender um pouco melhor aqui no grego. Porque você vai ver lá, você vai entender de sacrifício quando você entende o que foi feito no Antigo Testamento. Repita comigo: o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento ele aponta para aquilo que Deus ia fazer. Como Deus ia fazer as coisas. Quando você quer aprender alguma coisa, você tem que ir na raiz, aonde aparece a primeira vez sobre sacrifício. Então eu tenho que aprender como sacrificar para Deus. O que realmente significa sacrificar a Deus? No português, ele é muito difícil. Quando foram traduzir do hebraico, que é muito difícil, eu estudei um pouco, o hebraico ele é muito difícil. O grego ele é um pouco mais fácil, mas também é muito difícil. Porque, igual ao português, também ele é uma língua difícil. Porque tem muitas variantes, vertentes, é difícil. Mas o hebraico é muito difícil. Porque tem palavras que para você trazer para o português, você não encontra. Então o tradutor, quando trouxe a tradução, o que ele achou de mais próximo do que era feito na época que o sacerdote fazia, foi a palavra sacrifício. Agora a gente vai entender realmente melhor um pouco sobre o sacrifício do Antigo Testamento. Seria bom que todos entendessem o real sentido da palavra sacrifício, pois é algo muito mal compreendido hoje em dia principalmente. Para isso, nós vamos viajar um pouco no tempo e voltar à ideia original de Deus. A primeira pessoa que fez um sacrifício foi o próprio Deus. A ideia original de sacrifício veio de quem? De
Deus. Adão e Eva pecaram, amém? E quando eles pecaram, eles perceberam que eles estavam nus. E eles coseram para si roupas de folhas de figueira. E diz que eles se apresentaram a Deus desse jeito. Deus olhou e falou: não serve. O que vocês fizeram não serve. Então o próprio Deus foi e sacrificou um cordeiro. Ele já estava apontando para o que ia acontecer 4.500 anos para frente. O primeiro sacrifício foi feito por Deus para cobrir o homem do seu pecado. Então qual foi a ideia de Deus com o sacrifício? A ideia de Deus de sacrifício foi uma só. Qual? Aproximar o homem de Deus de novo. O sacrifício é proximidade com Deus. No hebraico, na realidade, significa isso. Então Deus foi a primeira pessoa que teve a ideia de sacrifício. Então vamos para a definição da palavra de sacrifício. Vamos ver no nosso conhecido Aurélio o que significa sacrifício. Sacrifício, ou do latim sacrificium, significa oferta feita à divindade em meio à cerimônia, renúncia voluntária ou forçada a algo que se possui, sacrifício humano, imolação de pessoas à divindade, espírito de sacrifício, tendência a sacrificar-se ou a ceder sem benefício imediato, privações, despesas voluntariamente impostas. No entanto, a palavra sacrifício no hebraico, que vou usar só uma palavra mais fácil para você entender, corban. Corban é sacrifício em hebraico, corban. Então, para você entender o começo de tudo, para a gente não ficar achando que está fazendo uma coisa certa, está fazendo uma coisa errada. Corban é uma variante de uma raiz hebraica que significa, olha o significado como é diferente. Corban significa chegar perto. Então qual é a raiz do sacrifício? Para que Deus quer sacrifício? Qual tipo de sacrifício Deus deseja e sempre desejou do homem? O que Deus sempre quis e ainda quer. O que Deus quer? Proximidade. Repita comigo: sacrifício gera proximidade. Agora vamos voltar à palavra lá que eu disse para vocês. Sacrifício de louvor, que é o fruto. Fruto. Qual é o fruto? Amor. Então no grego tem dois tipos de amor. Pelo menos três, mas biblicamente só tem dois. Filia e ágape. E o amor que vem de Deus é chamado de amor ágape. E o que é esse amor ágape? Amor é igual a sacrifício. Amor sacrificial. É um tipo de amor que não pede nada em troca. É um amor que não tem barganha. É um amor. Quem ama, ama. Deus ama porque Ele é amor. E quanto mais perto de Jesus está, mais você tem de Deus em você. Quanto mais você tiver de Deus em você, mais parecido com Deus você vai ser. Se Deus é amor, se você se parecer com Deus, você vai ter mais o que dentro de você? Você lembra quando Paulo escreve aquela carta no capítulo 13 de Coríntios? Se você der o seu corpo queimado numa praça pública, se você der todo o seu dinheiro para os pobres, se você falar línguas estranhas, se você fizer um monte de coisa e não tiver amor, de nada tem valia. Porque Deus é amor. Os três são fortes: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Repita comigo: o amor abre portas. Repita bem forte: o amor abre portas. Pastor, mas por que o senhor está falando isso justamente no último dia da campanha? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias, Jesus disse expressamente: nos últimos dias, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará.
O que ele está querendo dizer? Que o relacionamento das pessoas com Deus seria frio, seria seco. Chegaria aqui, pediria as coisas, acharia que Deus é um garçom, ia embora para sua casa, viria Deus uma vez por semana e olhe lá de qualquer jeito, com qualquer roupa, de qualquer modo, falando de qualquer jeito, sem temor, sem carinho, sem respeito, sem afeto, frio. Aqui uma coisa, em casa outra, sempre assim. Então é o que está acontecendo hoje. Hoje nós estamos vivendo isso. Por quê? Porque não se ensina as pessoas, que diz aqui, olha o texto que eu li para vocês. Portanto, ofereçamos quando? Sempre, todo dia. O quê? A Ele, sacrifício de louvor, isto é, o fruto, o amor. E você vai usar, há várias maneiras de você fazer o seu sacrifício ao Senhor. Mas ele ensina uma maneira aqui, que é bíblica, e depois, possivelmente Paulo escreveu Hebreus, não sabemos quem realmente escreveu, mas também em Romanos capítulo 12, ele pede para a gente entregar os nossos corpos como sacrifício vivo. Porque todo sacrifício que é sacrifício, tem que ter o quê? Morte. Um sacrifício que a gente conhece, é um sacrifício de morte, de imolação, de sangue. Mas por que ele fala sacrifício vivo aqui? Porque quem morreu foi Jesus por nós. Ele morreu para que você tenha vida e vida com abundância. Você não precisa entregar teu filho para morrer, você não precisa morrer. O que precisa morrer é o que está de ruim dentro de você. O desamor, o desafeto, o orgulho, a arrogância, a mentira, a depressão, o medo, a incerteza, a insegurança. Vai morrer hoje. Por isso que a Bíblia diz uma coisa que eu não entendia. Eu não entendia como que a Bíblia pode dizer um negócio, é muito doido. Que doido, pastor. Quando a Bíblia fala assim, o amor tira todo medo. Como que o amor pode tirar o medo? Quando você está cheio do amor de Deus, você não tem medo. Por quê? Porque tem um texto que Jesus fala numa oração, que Deus nos ama como ama Ele. Tem alguém perto de você? Diga, Deus ama você igual ama Jesus. O que isso quer dizer? Te conforta isso ou não? Não importa quem vai te abandonar. Não importa como teu marido vai agir, como teu filho vai fazer. Não importa que caia o mundo. Deus me ama como ama Jesus. E assim como Ele ressuscitou o Espírito de Deus, ressuscitou Jesus dos mortos ao terceiro dia, ainda que você morra, viverá para todo sempre com o Senhor Jesus. Então sempre a ideia de sacrifício é essa. Qual é a ideia de sacrifício? Você tirar de você tudo aquilo que faz você se distanciar de Deus. Essa é a ideia do sacrifício. Então a ideia do sacrifício é a mortificação. O vício me afasta de Deus. Então eu vou vencê-lo pelo poder do nome de Jesus. A mágoa me afasta de Deus. Então eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Então o sacrifício é isso. É lutar dentro de você, vasculhar dentro de você, tudo aquilo que está impedindo você de reconhecer a Deus para amá-lo. Deus, Ele faz tudo muito parecido. Deus é muito, vou usar uma palavra aqui, Ele é totalmente divino, mas também Ele é humano, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Pode existir paixão à primeira vista, mas amor à primeira vista é difícil. Sabe por quê? Porque não existe verdadeiro amor sem conhecimento. Porque às vezes você olha uma pessoa, você tem está de terno e gravata, bonito, arrumado, e chega para conversar com você, você até respeita, de repente ele põe um revólver na tua cara, e aí? Não é assim? É ou não é? Quando você vê, se apaixonou, porque você não teve o conhecimento. Tem muita gente que se apaixona por Jesus, mas a hora que ele começa a conhecer, que ele vê que ele vai ter que abrir mão, sacrifício. Ele vai ter que abrir mão de palavras torpes, não vai falar mais palavrão. Ele vai ter que abrir mão de jogos. Ele vai ter que abrir mão da sorte, porque ele não depende mais da sorte, ele depende da fé.
Ele não depende mais de jogos de azar. Ele não depende mais do homem, não depende mais da mulher. Ele depende da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entende? Então, gente, quando você entende isso, você começa a fazer o quê? Você começa a amar a Deus, o amor de Deus vem no teu coração. Não é você que amou Ele, é Ele que te amou primeiro. É Ele que se apaixonou por você e amou você primeiro. Aí Ele quer se aproximar de todo jeito. Mas só que Ele é santo. Repita comigo, Deus é santo. Diga, Ele é santo. Santo e santo. Glória a Deus. E Ele quer fazer o que com você? Qual é a obra do Espírito Santo na vida do homem? Só pelo nome já dá para entender, não dá? O Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus em nós, poderia ser o Espírito de cura, porque quem cura é o Espírito de Deus. Jesus, quando fala do Espírito Santo, ele fala assim, deixarei convosco consolar. Poderia ser chamado Espírito Consolador, mas não. O Espírito ele se chama Espírito Santo. Já está explícito, não está implícito. Está claro. Qual é a obra principal do Espírito Santo? Te curar? Não. Te prosperar? Não. Te tornar santo. Quem quer ser santo aqui? Fique tranquilo. Tranquila, porque isso aí é a obra do Espírito Santo. Não é você que santifica, é Ele que te santifica, é Ele que te purifica. Basta você abrir o coração, basta você abrir as gavetas que tem coisa escondida lá dentro, aquelas aranhas, aqueles tatu tão velho que tá, aqueles negócios que não guarda, aquela mágoa, aquele ódio, aquelas coisas que estão lá dentro, aquelas coisas. Deixa o Espírito Santo te purificar. Da onde o Espírito Santo vem, meu irmão? Toda vez que Deus revela a presença do Espírito Santo, não teve uma vez na minha vida que quando eu vi a presença do Espírito Santo, Ele sempre se apresentou para mim, sabe como? E eu vi Ele em mim como uma tocha de fogo. Altar de sacrifício. Se o teu altar é um altar de louvor e adoração a Deus, você está sempre aceso, você toca aceso, você canta aceso, você prega aceso, você acorda aceso, você está aceso 24 horas, porque no Antigo Testamento Deus falou para o povo dele, para o sacerdote, o meu altar ficará aceso 24 horas. Você que está apagado na vida, as pessoas que estão te apagando, Deus vai te acender hoje em nome de Jesus. E você vai aprender a louvar Ele todos os dias da tua vida em nome de Jesus. Você vai louvar, vai louvar, vai louvar, vai louvar, vai louvar. Minha mãe é prova disso. Ela passou um momento da vida dela, uma experiência com Deus, uma experiência do Espírito Santo de Deus, que ela sofreu muito com um problema que nós tivemos, um problema familiar muito difícil, de desprezo, de descaso, terrível. Mas minha mãe estava lavando roupa e ela estava sempre com um cântico de louvor na boca dela. Não é verdade, mãe? Ela não sabia nem de onde vinha, mas era o Espírito Santo de Deus. Eu acho que ela nem sabia, porque minha mãe não é expert em Bíblia, nada disso. Ela é uma mulher simples. Mas o Espírito Santo revela as coisas para ela. O Espírito Santo é maravilhoso. Então ela ali naquele momento de dor, de solidão, de aflição, de acusação, de apontamento, de decepção, de solidão, de desespero, ela agiu diferente. Eu era uma criança, eu já revoltei com Deus. Eu já falei para Deus, Deus, eu não quero mais nada com o Senhor. Estou me divorciando do Senhor hoje. Mas Deus não ouviu. Porque Deus não ouve oração de tolo, nem de menino, nem de menina. Mas ela, na sua experiência com Deus, fez diferente. Cantava, cantava e cantava, nem sei o que ela cantava, até hoje eu não entendo o que ela cantava, mas eu só sei que ela cantava, e eu só sei que o Espírito de Deus estava ali, eu só sei que com toda a dor e a aflição, eu não sei como, vira e mexe, batia gente na minha porta, viu? Eu não sei. Deus mandou eu vir aqui porque tem alguém aqui que vai orar por mim, eu vou ser curado. Ninguém nem conhecia a gente aqui em Piracicaba. Ninguém nem sabia onde a gente morava no meio do mato. E o povo ia lá, sabe por quê? Porque Deus mandava. Quem está cheio do Espírito Santo tem luz, pode ter treva para todo lado. Tinha aqui nesse bairro, aqui há 25, 26, 28 anos atrás, não tinha nem luz. E o povo ia lá procurar.
Querido, minha querida, Deus está com você, Deus quer te iluminar, quer usar você como serva de Deus, mas não fica aí chorando para o diabo não, usa a tua boca para louvar a Deus, louve a Deus, sacrifício de louvor, porque ele vai ser pisado hoje, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aplauda para valer a Jesus aí, meu filho. Glorifica Ele, engrandeça Ele, bendiga Ele, alegra o teu coração. O Espírito de Deus está falando com você, em nome de Jesus. Você vai levar essa chave hoje para a tua casa, a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Vão achar que você é doido, como pode estar louvando, está dirigindo, está louvando, está adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Olha o texto que diz aí, portanto ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos vossos lábios que confessam o seu nome.